O livro brinquedo ajuda na formação de um filho leitor? Olá, eu sou Márcia Funkdieter e eu ajudo pais a formarem filhos leitores. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você, mãe, conversar com você, pai, sobre essa pergunta que é feita por muitos pais. Talvez você que esteja me assistindo também tenha essa mesma dúvida. Será que um livro brinquedo é uma boa escolha na formação leitora de nossos filhos? Será que vale a pena investir, comprar um livro brinquedo para oferecer aos nossos filhos? E essa dúvida aparece porque o livro brinquedo é um livro diferente. Quando você vai a uma livraria com o seu pequeno escolher um livro para comprar, são esses os livros que chamam a atenção logo de cara. Quando você entra na livraria, esses estão lá, muito atrativos, chamando a atenção das crianças. E aí você se pergunta, compro ou não compro? Será que é um livro que vai contribuir na formação leitora do meu filho? Será que é um livro que vai preencher, que vai trazer alguma coisa boa para o meu filho? Ou é só mais um brinquedo como todos os outros brinquedos que ele tem lá na sua caixa de brinquedo? Então vamos ver. Primeiro, o que é um livro brinquedo? Em 1997 surge a nomenclatura livro brinquedo pela Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil. Esse livro é um livro diferenciado, tem um projeto gráfico diferente. Para esse livro é utilizado um material mais resistente, que a própria criança pequena pode manipular. Materiais como tecido, plástico, um papelão mais grosso. E nesses livros também tem elementos que as crianças interagem, tornando o momento ainda mais lúdico. Elementos sonoros, por exemplo. Você já deve ter visto aqueles livros quando a criança aperta, ela ouve o barulho de um animal, de um gato, de um cachorro, de uma vaca, enfim, de vários animais, passarinhos, ou também aqueles livros em que a criança aperta e tem o som de um carro, tem o som de uma buzina, algum som. Também tem os livros que tem uma textura diferente. Algo no livro que é feito com um material diferente de todo o resto do livro, que tem um pelinho ou que tem um tecido mais fofinho. Também tem aqueles livros, por exemplo, em que os olhos do personagem estão mexendo, a criança mexe o livro, os olhos vão mexendo. Tem também aqueles livros que nós chamamos de 3D. E eu tenho aqui para mostrar para vocês um exemplo desse livro. Quando as crianças abrem o livro, elas são surpreendidas com o que tem ali. Isso sai, né? Isso pula da página para fora, né? Então ela abre o livro e descobre o mistério que tem dentro dele, né? As crianças adoram. Também trouxe aqui mais alguns livros, como por exemplo esse aqui. Um exemplo então de livro que tem esses elementos diferenciados para chamar a atenção da criança, despertar a curiosidade da criança e para que ela também participe dessa história através desses elementos que são disponibilizados ao longo do livro, é esse aqui. A verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho, uma história de Agnese Barussi e Sandro Natalini. Essa aqui é uma edição do Brink Book. Esse aqui é um exemplo, né, de livro brinquedo que a criança vai interagindo. Você abre o livro e na medida que vai conhecendo, né, vai descobrindo essa história, ela vai interagir com essa história. Aqui, por exemplo, tem uma carta deixada pelo lobo. Então, ela vai iniciar essa história lendo a carta deixada para Chapeuzinho Vermelho, escrita pelo lobo.
E na medida que a criança vai virando as páginas, ela vai descobrindo mais alguma coisa para interagir, né? A porta que se abre, e ali do outro lado está a Chapeuzinho, né? Aqui o lobo tomando banho, e tem um tecidinho para cobrir, para que ele não apareça completamente. Esses são livros brinquedos, que tem dentro deles práticas lúdicas que dão suporte à história. O objetivo do livro brinquedo é que a criança leia brincando. Segundo a doutora e pesquisadora Ana Paula Matias de Paiva, um brinquedo-livro ou qualquer livro, tendo ele um brinquedo ou não, pode ser considerado literário se é colocado em primeiro lugar a narrativa num exercício imaginativo, valorizando a narrativa, a construção de sentido. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque o livro, ele sendo um livro brinquedo ou não, o que é importante observar é a história que está nele. Ela é que vai chamar mais atenção do que qualquer outra coisa nesse livro. Qualquer brinquedo que tiver ali não vai ser tão atrativo quanto a história que está sendo desvendada pela criança através das ilustrações, através daquele texto distribuído. E se tiver um brinquedo, esse brinquedo que faz um som, que tem uma textura diferente, vai reforçar a história. E isso é muito importante para responder à pergunta feita por muitos pais. A mesma pergunta que eu iniciei o vídeo. Será que um livro brinquedo é uma boa opção na formação de um filho leitor? E a resposta é essa. Sim, o livro brinquedo também contribui na formação leitora do seu filho, desde que esse livro brinquedo contenha uma boa história, uma história interessante, com uma trama instigante, que prende a atenção da criança, indiferente do brinquedo que está ali. Se isso acontece, esse livro brinquedo é sim uma boa escolha. E não sou só eu que afirmo isso. A professora e pesquisadora Nelly Novaes Coelho, que tanto se empenhou em pesquisar sobre leitura, principalmente entre crianças, também traz essa afirmação. Quando ela diz que o primeiro contato da criança com o objeto livro, como ela o chamava, representa um marco inicial na sensibilização da leitura. Nelly Novaes Coelho, ao dizer e escrever essa frase, está afirmando que o livro brinquedo, ou o objeto livro, como ela chamava, é a porta de entrada para que as crianças pequenas, na primeira infância, de 0 a 3 anos, iniciem a sua formação leitora. Livros como esses, que trazem atrativos diferenciados, sonoros, de textura, que trazem várias possibilidades e experiências diferentes para as crianças, e que contenham
uma boa história, uma narrativa interessante e que desperta na criança diferentes emoções, é sim uma opção positiva na formação leitura. Os adultos escolhem o livro-brinquedo, esse livro feito com um material diferenciado, um material mais resistente, de tecido, de plástico, de papelão, porque se sentem mais seguros entregando-os aos pequenos, aos bebês, né, crianças até 3 anos de idade. Porque eles colocam o livro na boca, eles levam o livro para o rosto. E um livro com um material que não é assim como esse, mais resistente, um livro com um material mais simples, com uma capa mais fina, com uma página mais fina, quando manipulado por uma criança pequena, pode vir a machucar. Porque a ponta do livro pode entrar no olho, ela pode cortar o dedo com a página que é mais fina, com a folha fina. E além disso, o adulto também fica muito frustrado quando essa criança coloca o livro na boca, quando ela amassa na hora de abraçar, quando ela pisa no livro, quando ela se enrola com aquele livro. Ele acaba escolhendo livros, brinquedos com material mais resistente porque ele não quer se frustrar assim. Porém, isso é um outro detalhe. A criança pequena, quando faz isso com o livro, quando ela tem essa atitude de colocar na boca, de morder, lamber, babar nele, abraçá-lo, às vezes pisar no livro ou riscar o livro, ela está tendo um relacionamento com esse livro. Acontece ali sim uma relação. Ela está descobrindo esse livro e esse livro está mexendo com ela. E de alguma forma ela vai exteriorizar esses sentimentos. E às vezes é mordendo. Tem escolas de educação infantil que conseguem identificar o livro mais querido através das mordidas que ele tem. E tem especialistas, professores, estudiosos que observam isso bem especificamente, como é o caso da professora Yolanda Reis, que já escreveu vários livros tratando sobre esse assunto da leitura na primeira infância. E ela observou várias crianças e constatou que o livro mais querido entre elas, por exemplo, numa mesma turma, é aquele livro mais mordido. Porque é a forma que o bebê, que a criança pequena tem de demonstrar esse carinho pelo livro. Então, muitos adultos ficam frustrados quando veem que a criança está fazendo isso com um livro que é de um material não tão resistente e acabam tirando esse livro dela, entregando o livro de papelão, de tecido, de plástico, com esse intuito. Porém, esse não pode ser o intuito principal quando você entrega um livro-brinquedo para o seu filho pequeno. Porque ele precisa aprender como manusear qualquer livro, ele sendo de um material resistente ou não. Então, se você oferecer o livro-brinquedo no primeiro momento, tenha claro que é para ele vivenciar tudo o que puder com esse livro, de uma forma tranquila. Mas você vai entregar, sim, aos poucos, os livros que não são livros-brinquedos. E você vai ajudar o seu filho a descobrir como virar as páginas desse livro com cuidado. Ele precisa ter essa experiência. O bacana nessa fase da primeira infância, quando seu filho está iniciando na vida de leitor, está começando a sua formação leitora, é disponibilizar vários tipos de livro. Essa diversidade é muito rica para o seu filho, para que ele tenha uma experiência estética
e sensorial. Quando a minha filha era bem pequenininha, bebê, eu ofereci para ela muitos livros brinquedos. Livros que tinham sons diferentes, que imitavam sons de animais, que imitavam sons da natureza. Também livros com texturas diferentes. Livros como esse, em 3D, em que as imagens, os personagens saíam do livro. Ofereci livros de formatos diferentes. Livros quadrados, retangulares, circulares, triangulares. Livros de tecido, livros de plástico, livros de papelão. Os livros de tecido ela levava para a cama e dormia sobre ele. Sim, depois que ela vivia aquela história mais uma vez, ela dormia com a história. O livro de plástico que ela levava para o banho e ali se divertia. Eu disponibilizei essa diversidade. Além desses livros diferentes, com um material diferente, o livro brinquedo, ela também tinha acesso ao livro que não era um brinquedo, ao livro que trazia dentro dele uma história que era, assim, uma linda brincadeira quando ela descobria. E isso é importante. Tem quem defenda que livro é livro e não é brinquedo. E tem quem defenda que o livro é um brinquedo também. Indiferente disso, do livro ser ou não ser um brinquedo, o fato é que quando uma criança abre um livro e ali tem uma boa história, ela se perde numa linda brincadeira, porque ela está completamente envolvida com essa história que o livro está trazendo. E era isso que acontecia com a minha filha quando ela tinha acesso ao livro, ele sendo brinquedo ou não. O mais interessante é que quando ela ia até a cesta de brinquedo à procura de algo, não era a boneca ou a bola ou o carrinho que ela pegava, e sim o livro. Aquele livro brinquedo que estava na cesta de brinquedo. Porque na nossa casa, o livro sempre estava à disposição dela, na altura dela, que ela pudesse pegar sem dificuldade. E onde ela estava? Ela estava no chão engatinhando, ela estava na banheira tomando um banho, ela estava no berço, ela estava entrando na cesta de brinquedo. E eram nesses lugares que os livros estavam. Também na estante. Ela também sabia ir até lá para buscá-lo. Mas o livro estava sempre por perto, seja lá onde ela ia. Um bom livro, com uma boa história, ele sendo um livro brinquedo ou não, convida a criança a entrelaçar-se no mundo da leitura. E é aí que a brincadeira começa. Existem livros brinquedos que não têm essa preocupação com a linguagem, com a narrativa, com esse exercício imaginativo. São livros que trazem apenas um brinquedo. São livros que trazem textos informativos. Esses livros vão servir para a criança simplesmente como um brinquedo. Ela vai brincar com ele, mas ela também vai enjoar logo, porque ele não traz nada a mais. Ele não é um brinquedo completo,
porque ela não se perde ao longo das páginas desse livro. Ela não se perde numa história que ela vai enxergando e vai descobrindo. Então esse livro, logo, logo, vai ser abandonado, porque ele não traz esse algo a mais. E esse algo a mais é justamente essa brincadeira que ela encontra na história. E quando nós falamos em brincadeira e criança, esse é um assunto muito importante. O brincar para a criança é muito sério, assim como o trabalho é sério para o adulto. Pois uma criança, ela descobre, constrói, troca, aprende através do brincar. O seu desenvolvimento acontece através das experiências em que ela brinca. E se o livro a convida para uma brincadeira, esse livro é poderoso, pois ele vai estar colaborando para o seu desenvolvimento e para a sua formação leitora. Então, quando você estiver diante de um livro brinquedo e aparecer essa dúvida se você vai levar aquele livro para o seu filho que está iniciando a sua formação leitora, abra esse livro. Descubra o que realmente tem nele. A história que ele está trazendo. Observe se esse brinquedo que vem com esse livro potencializa a história, que é o prato principal do livro. E essa história, ela vai sendo desvendada através das ilustrações criadas com qualidade e através do texto, que também foi escrito com muito cuidado, com muito carinho pelo autor. Oferecer um livro brinquedo para o seu filho sem observar isso pode ser negativo, porque de repente você vai estar escolhendo um livro brinquedo que só traz um brinquedo, que vai servir só para brincar, sem esse convite para uma brincadeira diferente através da leitura. E se isso acontece seguidamente, se ele tem essa experiência seguidamente com todos os livros que ele recebe, ele vai assimilando que o livro é isso. E o livro não é só isso. O livro é muito mais. O livro é muito mais que um brinquedo. O livro traz possibilidades infinitas. Porque através dessa boa história que está nas páginas de um livro, nós podemos ir para qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer tempo, e podemos viver outros nesses lugares. O seu filho se transporta para esses lugares e quando volta, ele volta diferente, porque essa história preencheu o seu coração, a sua imaginação. E são esses os livros brinquedos que você pode oferecer para o seu filho sem preocupação. E assim, eu termino mais esse vídeo, espero ter lhe ajudado. E já lhe convido a se inscrever no meu canal no YouTube, se ainda não está inscrito. Lá eu posto tantos outros vídeos assim como esse, com o intuito de ajudar pais a formarem filhos leitores. Um abraço bem apertado e nos vemos na próxima conversa. Tchau, tchau!